dizia o Pogacar que nem se aleijou, amorteceu a queda e que, enfim, são circunstâncias do pavé, voltou para casa todo sujo. Mas em relação a este pormenor técnico, o Paulo Martins, é efetivamente uma edição da Paris-Roubaix onde se verificam algumas alterações face a outros anos. Todos os anos há imensas inovações técnicas que são aqui aplicadas, mas no caso do perfil dos pneus, estamos a falar de 35 milímetros à frente e um mais convencional nos últimos anos, pneu de 32 milímetros atrás, com a particularidade de que quando são montados, porque a largura do aro também afeta a largura real do pneu, estes pneus na realidade equivalem a quase que a um 38 à frente e um 33 atrás. Sim, eu diria que é quase uma espessura de pneu, não diria tão perto do gravel, mas não anda longe dessa situação, e essa inovação é para dar maior conforto aos ciclistas nesta altura. O que me parece incrível é que nos últimos dias o debate entre ciclistas, entre especialistas da parte tecnológica, aqui dentro desta corrida, se não estará a Paris-Roubaix a tornar-se uma corrida demasiado fácil com tantas inovações tecnológicas. O que me parece inacreditável, porque é óbvio que um pneu mais largo nos permite um maior conforto, mas será que realmente levar este tipo de pneus? E o Jorge Incapi recordava isso mesmo, José Azevedo, recordava que quando ele corria isto não tinha nada a ver, nem as bicicletas tinham este desenho aerodinâmico, porque hoje em dia eles correm praticamente com a bicicleta aero adaptada, porque as velocidades são cada vez maiores e portanto as marcas têm que inovar também nesse sentido. Depois vem a questão da própria pedaleira. Quase toda a gente hoje vai levar um monoprato montado, mas quanto à questão dos pneus, isto realmente a Paris-Roubaix tornou-se demasiado fácil? Não se tornou mais fácil, ou seja, e estas inovações para a Roubaix sempre existiram. O Jorge, que foi meu colega de equipa, corremos juntos durante vários anos, já nessa altura as marcas faziam bicicletas diferentes, ou seja, é certo que não se corria, por exemplo, com as rodas de perfil, corria-se com rodas mais baixas, mas os pneus, já se usavam pneus, eram baiús na altura, os tubulares já se usavam mais largos. Houve marcas que lançaram bicicletas com quadros diferentes, inclusive há uma marca que até designou um modelo mesmo de Roubaix, criou-se suspensões nos espigões de selim, ou seja, talvez não tão avançadas como hoje, mas sempre houve inovações, houve tecnologia, foi sempre à procura de situações ou proporcionar material que permitisse correr a Paris-Roubaix de uma forma mais eficaz e mais cómoda, principalmente os paralelos. É certo que hoje, como em tudo, a tecnologia avança muito mais rapidamente. Isto dos pneus, o que cria é o maior conforto a rodar sobre os pavês. Ou seja, o pneu ao ser mais largo leva menos pressão, obrigatoriamente, e há um maior conforto, existe menos vibração, mas no final, se a gente comparar com o que era antigamente, logicamente que é um pouco mais fácil. Mas depois a igualdade dos 200 que partem são as mesmas, não é por aí que vai ganhar ou perder a Roubaix, porque todos eles estão em situações muito idênticas. Continua sem haver fuga e a resposta está no canto inferior direito. Vai-se rodando a quase 60 km por hora e a primeira meia hora de corrida já lá vai. Vamos outra vez em ritmo de recorde, de edição mais rápida. Veremos se no final se concretiza ou não, porque as condições não vão estar sempre como estão agora, com vento favorável. E esse vai ser também um aspecto importante nos setores de pavé. Vamos ter vento lateral no Drouet d'Arenberg e quando saírem do setor vento frontal. Depois em Mont-Saint-Pével vamos ter novamente vento lateral na primeira parte e vento frontal na segunda parte. E no Carrefour de l'Arbre o vento será igual ao de Mont-Saint-Pével. Começam com lateral e quando viram vão apanhar vento frontal. A boa notícia é que quando estiverem a passar pela zona de Grosson,
vão estar já mais perto do final e com isso vão ter vento favorável. Portanto, esta é uma Paris-Roubaix que até pode vir a ser definida em termos de ataques decisivos, pois na parte final da corrida. Grosson está a 14 km da meta. Essa será a parte em que o vento superará novamente favorável. Continuamos à conversa nestes primeiros compassos da Paris-Roubaix, número 123 da história. Vamos constatando que a Modern Adventure continua a tentar colocar gente na frente, numa hipotética fuga, que por agora não há forma de pegar. Modern Adventure, equipa dos Estados Unidos da América, equipa de George Hincapie, na primeira temporada no pelotão. Recordar que a primeira vez que uma equipa dos Estados Unidos correu aqui a Paris-Roubaix foi em 1986. Era a famosa 7-Eleven de Jim Oshowitz. E na altura correram aqui porque era condição imposta pela organização da Volta à França para depois lhes atribuir o convite para o Tour. E o Jim Oshowitz, sabendo das dificuldades que os seus corredores iam encontrar no Inferno do Norte, ofereceu $1000 a quem acabasse a corrida. O que importa se acabava na última posição. Ganhavam $1000 e $1000 em 86 era bastante dinheiro. Na altura só um ciclista chegou ao final e foi Bob Roll, que era um tipo ali da zona de São Francisco, duro, um guerreiro, e que se tinha apaixonado pela Paris-Roubaix ao ver um resumo da edição de 1982, num programa que se chamava Sport Sunday da CBS, e assim se transformou um jovem que descolava na voltinha que dava com os amigos num grande ciclista que terminou a Paris-Roubaix, que correu o Tour de France. Era outra era dos pioneiros. Continuam a existir, claro, sempre nações que ainda não correram a prova, mas quando o fazem, fazem-no em condições distintas. Hoje em dia há uma sobre-informação, há muito maior facilidade em aprender a circular nestes pavês. As próprias viagens também estão muito mais facilitadas. Enfim, escusado será dizer que a sociedade e o mundo em geral mudaram bastante desde os anos 80. Muitos comentários no Facebook da Eurosport. Daqui a pouco iremos ler também os prognósticos, mas prognósticos só quando vamos dar a lista dos favoritos e dos convidados mistérios, e dos favoritos, neste caso, que não poderão ser apostados como convidado mistério. Por exemplo, no baixo diz Pogacar, vencedor, convidado mistério Pedersen. Mas pode não ser válido, Nuno, porque ainda não demos a lista. Vai ser em breve a lista. Ainda tenho uma ligeira dúvida, mas daqui a pouco iremos dar isto. Há um espectador, perdi agora o nome dele, é pena, mas pronto. Exatamente, Tiago Mendes. O Tiago diz, vamos ver se daqui a uns anos continuaremos a ter a prova tal qual ela é. Porquê? Porque, de facto, Tiago diz que de ano para ano tem havido mais roubos dos pavés. E é verdade, Tiago, não sei se isto põe em causa a prova, mas já há cada vez mais roubos dos pavés, dos colecionadores neste caso, porque são pedras, não é? E de facto é uma loucura. É uma loucura. Da mesma forma que às vezes, infelizmente, há igrejas que fecham, que estão fechadas por causa dos roubos. No pavê é complicado fechar o espaço, não é? Em espaço aberto, mas é que é uma loucura. É uma loucura e isto houve um roubo gigante alguns dias antes da prova. Isto obrigou a tal associação dos amigos de Paris-Roubaix a ter um trabalho de última hora, não é? Que é de encontrar, de colocar novamente as pedras, não é? Para repor tudo isto corretamente antes da prova começar. Sim, e felizmente ainda deu tempo para outra tradição aqui da Paris-Roubaix, não é? Que é soltar as cabras para tirarem a erva dos setores. Achei curioso, porque nós todos os anos falamos disto, mas eu este ano fui um bocadinho mais a fundo, porque li algo que me pareceu fantástico. Chamam às cabras les biquettes de l'espoir, as cabras da esperança. Isto não tem a ver com a Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, o que eles fazem aqui é o ecopastoreio, que no fundo
é uma atividade que se desenrola em mais espaços verdes públicos, para preservar esses mesmos espaços. E esse nome vem porque estas cabras fazem parte, enfim, pertencem a uma associação que, através destas atividades de ecopastoreio, reintegra desempregados de longa duração no mercado de trabalho. Pareceu uma informação muito, muito interessante, porque todos os anos falamos aqui das cabras, e as cabras, e as cabras, não é? E elas nunca falham, enchem sempre a barriguinha nos dias antes da Paris-Roubaix, para deixar os setores limpinhos, porque os setores com erva daninha entre as pedras, se já são perigosos, ainda mais perigosos se tornam, e escorregadios, e portanto aqui também exercem o seu papel. Ora, quem é que está a ver a Paris-Roubaix? LeBron James. O que quer que ele esteja a dizer, pois será super interessante. Mas não conseguimos ouvir. É curioso esta capacidade de penetração do ciclismo, Olivier. Noutros mercados, não é? No desporto de elite. O ciclismo obviamente sempre foi um desporto de alta competição, mas começou a entrar num nível em termos de patrocinadores, marcas associadas, de grandes estrelas, super estrelas do mundo do desporto em geral, como o LeBron James, e ali via-se que o LeBron James é provavelmente, eu não fazia ideia, mas é provavelmente patrocinado pela Canyon, que é a equipa que faz parte da equipa do Mathieu Van Der Poel, mas no último defeso, o Wout van Aert também esteve nos Estados Unidos, e acho que esteve com o Reggie Miller, o antigo jogador de basquete, que também agora anda de Cervelo. Portanto, as marcas, através dos seus baluartes, não é? Neste caso, pela Cervelo, o Wout van Aert, pela Colnago o Pogacar, pela Canyon o Van Der Poel, vão conseguindo também equiparar as estrelas do ciclismo às super estrelas dos desportos realmente massas. Sim, porque o público-alvo também, o público que vê o ciclismo mostra a imagem disso. Ou seja, antigamente, muito das pessoas que viam o ciclismo eram basicamente mais da classe popular, por assim dizer. E hoje em dia não é bem assim. Portanto, a classe popular continua a ver o ciclismo e, em paralelo, temos de facto uma classe, diria, mais favorecida a nível financeiro, que também segue e que compra bicicletas que custam uma fortuna, e também que é um desporto que se tornou na moda, porque a bicicleta em si, o objeto de bicicleta, também tornou-se na moda, mas que é uma moda que veio para ficar, não é? E portanto é o conjunto, não é? E disto que faz o ciclismo hoje em dia um desporto cada vez mais com audiência, por causa disto também. Nothing but respect for greatness at the highest level. MVDP is a different breed. The preparation, the mindset, the willingness to embrace the pain, that's what separates the legends from the rest. The Hell of the North is just not a race. It's a test of will. The mud, the cobbles, the chaos. It's about who you are when everything gets uncomfortable. Go be great. Go make history. The world is watching for a reason. Oh, and it looks like the squad is having a fun time on the new Canyon bikes too. You guys be great, and I'll see you guys. Quanto é que será que vale este post, este discurso motivador do LeBron James, não é? Qual o impacto que isto terá em termos da balança comercial da Canyon, neste caso? Muito interessante ver o King James, do alto dos seus 2,6 metros, falar daquilo que separa os atletas de alta competição das lendas, a capacidade de sofrimento. Não sei se lhe disseram foi que hoje não há lama na Paris-Roubaix, porque muitas vezes vende-se a Paris-Roubaix como uma corrida da lama, mas raramente chove. Aliás, dizíamos há pouco que a última edição molhada foi a do Covrelli 2021, e antes disso tivemos quase 20 anos sem uma Paris-Roubaix molhada, mas enfim, faz parte do espetáculo, não é? É o showbiz. Também sempre nos vendem que a NBA é o melhor basquetebol do mundo, mas nem todos os jogos na NBA são fantásticos. Haverá depois, claro, momentos como nós temos aqui no ciclismo, em que temos momentos de brilhantismo, e o LeBron James, acerca disso, sabe bastante. Martins, vai uma voltinha com o Nemias Queta, ali com 2,13, é capaz de não ser de muito aerodinâmico, mas os americanos têm o LeBron James, nós temos o Nemias Queta. 2 metros e tal em cima de uma bicicleta. Sim, já tivemos. Quem era o ciclista de 2 metros que ganhou? O Erospoli? Não, que ganhou. Não. De 2 metros de um belga. Era um belga. Van Sabenen. Hã?
Mauri Van Sevenen. Não, Mas não. ganhou o que? O Paris-Roubaix? Não foi o ganhou uma grande clássica assim de 2 metros, um ciclista de 2 E metros. ganhou, acho que ganhou a Roubaix. É estava Van na Sumeren. Garmin. Era Van Sumeren. Exato. Van Sumeren. É Van Disse Sumeren. Sevenen, Van Sumeren. Exatamente, Sim, sim, sim. sim. Era 2 Mauri metros. Van Sumeren. Sim, sim. Exatamente. Devia, se não tinha 2 metros, devia estar muito perto. Sim, e devia ter sido num dia com o vento a favor, com toda a certeza, não é? Porque fosse vento contra, coitadinho do Johan Van Sumeren. Mas a verdade é que vemos cada vez mais ícones. O ciclismo está na moda, não é? Convenhamos que o ciclismo está na moda. Eu ia dizer, Gonçalo, quando eu estava na Katusha durante o Tour, houve um dia que nós tivemos a visita, ou seja, estas parcerias comerciais do Tony Parker, também um jogador da NBA, na altura um dos melhores, que passou um dia connosco, não é? Estávamos com a Canyon, a Alpacine, também a Tissot estava envolvido, e tivemos um dia que ele passou um dia de descanso connosco, fomos andar de bicicleta, ele foi com os ciclistas, eu também tive que ir, ou seja, também tive que treinar nesse dia, ou seja, mas é normal nos grandes eventos aparecerem também figuras de elite de outras modalidades. E estamos de volta já com 207 km e 500 metros apenas pela frente, e digo apenas porque eram 258, quase 59 antes do início oficial da 123ª edição da Paris-Roubaix. Continuamos sem fuga, Paulo Martins. O que diz o Condor de Alfragide quanto a esta situação de corrida que por agora se mantém inalterada? O que vamos vendo é que alguns motores já vão começando a ficar aquecidos, os ciclistas, alguns deles já vão tirando alguma roupa que traziam no início da corrida, inclusive os homens da UAE há pouco com o próprio Rui Oliveira ia trazendo roupa cá atrás ao carro, mas as movimentações continuam a acontecer com regularidade, mas vem ao encontro daquilo que falávamos no início da corrida, quando os primeiros ataques começaram a surgir, e já passou praticamente uma hora e não há fuga, porque não é fácil sair de um pelotão que está a rodar a 52 km por hora e sair-se daqui a ganhar 30, 40 segundos não está fácil, porque existem muitas equipas que querem estar na frente da corrida. Inclusive dava-me a sensação de que o próprio Pogačar está ali bem na frente, a UAE está bem preenchida também a ler a corrida, talvez para não se deixar surpreender, como já aconteceu precisamente na Milão-São Remo, quando deixou Dilia de Alpacine estar na frente da corrida e deixou de ter uma aliada para perseguir atrás. Foi na Flandres. Exatamente, porque no Milão-São Remo aí sim teve Dilia um trabalho excepcional. Foi na Flandres é que se descuidaram e hoje não querem ter esse descuido. Mas quando tu falaste em Pogačar e disseste que estava ali na frente, estava eu a pensar, caramba, não me digam que ele vai arrancar a 205 km do final, porque no outro dia, por acaso, perguntaram ao Filippo Ganna, nestas conferências de imprensa antes da corrida, ele falava com a Gazeta dello Sport e eles diziam, bom, como é que tu vais antecipar os ataques do Tadej Pogačar e do Mathieu van der Poel? Ele dizia, pois se eles arrancam a 100 km, onde é que vocês querem que eu ataque? Querem que arranquem com Compiègne na partida? E a verdade é que o Filippo Ganna tem razão nesse ponto. Os próprios favoritos começam a mexer cada vez mais cedo e Filippo Ganna, que é um dos grandes favoritos, porque não esteve na volta à Flandres, mas está hoje aqui, que é o grande objetivo da primavera para o italiano da Ineos Grenadiers, pois começa a ficar uma situação complicada de definir, não é? Quando mexer, quando arrancar. E como contrariar Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel, sendo que hoje, por aquilo que se foi lendo ao longo de toda a semana, por aquilo que os próprios ciclistas foram também comentando, hoje toda a gente, Olivier, vai dando um pouco de Mathieu van der Poel, mantendo o favoritismo, ou mais ou menos a par de Tadej Pogačar, porque aqui, ao contrário do que acontece no Tour de Flandres, onde também é uma corrida de empedrado, não temos aquelas subidas explosivas, como o de Kvarmont ou Paterberg, onde Tadej Pogačar nos últimos anos tem arrancado. Mathieu van der Poel, por vezes, não o consegue seguir, como aconteceu na semana passada.
mas a verdade é que aqui a corrida é globalmente plana. Não é totalmente plana, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Tem inclusive um setor este ano que tem 800 metros de subida, mas não tem nada a ver com os esforços explosivos da volta a Flandres. Não. Portanto, Mathieu van der Poel hoje em maior igualdade de circunstâncias face a Tadej Pogacar. Sim, é mesmo o jardim de Mathieu van der Poel, claramente. E, aliás, no ano passado, quando cai Pogacar, a cerca de 40 km da meta, e Pogacar comete um erro técnico, não é? Portanto, na curva. Quando fui rever esta manhã a queda de Pogacar, ontem, aliás, quando fui rever a queda de Pogacar, verifiquei que tinha esquecido que Mathieu van der Poel, ao lado dele, ele evitou a queda. Mas foi também, não foi fácil, porque veio super rápido na curva Mathieu van der Poel, mas lá está, por causa da sua agilidade, evitou a queda. E eu acho que isto mostra as qualidades de Mathieu van der Poel, que por causa disto é considerado, lá está, não sei se é o grande favorito, porque há sempre Pogacar também, mas lá está. Eu diria que talvez esta questão do vento, José Azevedo e Paulo, talvez uma análise da questão do vento, que é, eu acho que até sem vento, eu não estou a ver, sinceramente, um outro ciclista ganhar a Pogacar e Mathieu van der Poel. Porque há um fosso para mim gigante entre os dois e os restantes ciclistas. Agora, com o vento favorável, não acham que será difícil evitar este duelo? É possível que haja um outro ciclista que esteja realmente ao nível de Pogacar e de Mathieu van der Poel com o vento favorável hoje? E eu acho que há dois corredores que sem dúvida que se sobrepõem neste momento, ou seja, naquilo que têm sido as provas em que competem, porque, vamos ver uma coisa, Vingar onde tem estado também tem ganho com muita supremacia, mas falando apenas destas clássicas, ou seja, destas provas de um dia, temos visto um duelo entre Van der Poel e Pogacar, e na verdade é que os dois estão um degrau acima dos demais. No entanto, tem-se visto que há ciclistas que têm dado luta, competitividade, que depois ali na parte final acabam por ceder. E eu acho que aqui o Wout van Aert, o Mads Pedersen, o próprio Filipe Ganna, que tem estado bem, e já ganhou uma clássica na Bélgica, não é? São corredores que podem estar na luta, porque esta corrida, primeira, é toda plana. Não tem nenhuma dificuldade onde possa fazer a diferença. As diferenças fazem-se nos setores de pavê, os 4 estrelas, os 5 estrelas. Depois, ao ser plana, os corredores conseguem se defender mais, e com o vento a favor, é lógico que a velocidade ainda é maior, também ajuda para Pogacar, claro que pode ser vento de frente, mas às vezes o vento de frente diz é mais fácil quando se vai na roda, mas se houver por qualquer motivo que se perca 10, 15, 20 metros, para fechar depois esse espaço torna-se mais difícil. Com o vento a favor é mais fácil. Mas só que aqui há muitas situações que podem acontecer numa corrida, como um Paris-Roubaix, ou seja, um furo, uma saída de estrada, um percalço num momento de setor pode transformá-lo completamente esta corrida. E viu-se o ano passado, a corrida parecia que ia ser decidida entre Pogacar e Mathieu van der Poel, e numa curva que aparentemente até não era assim muito difícil, pela velocidade que vinham, Pogacar perdeu um pouco o controle da bicicleta, saiu fora de estrada, acabou por cair, uma queda ligeira, mas perdeu o contacto com Van der Poel e já não conseguiu recular. E muitas vezes a gente diz, mas normalmente noutra corrida Pogacar fecha aqueles 20 segundos facilmente, mas no Roubaix não conseguiu fechar. Ou seja, esta corrida é diferente de todas as outras, e eu acho que apesar de haver essa supremacia desses dois corredores para com os demais, eu acho que numa Paris-Roubaix não é assim, ou seja, essa percentagem que se pode colocar quanto mais estão acima, aqui não é igual. Ou seja, eu acho que há mais corredores que podem hoje lutar pela vitória e estar na discussão da corrida. E entre eles estão pois o já citado Filipe Ganna, Mads Pedersen, também o Wout van Aert, além de todos os outros que cá estão, não é? Porque estes são apenas os principais. Eu acho que o Jasper Philipsen é um corredor. O próprio Vermeer, vamos ver como é que a corrida se desenrola. Pode haver um momento de marcação que eles aceleram, o grupo forma-se, fica ali uma marcação, Van Aert, Pogacar, há um contra-ataque, ou seja, o Sagan, e ele ainda há pouco disse na sua entrevista, ganhou a Paris-Roubaix com um ataque entre setores e no asfalto. Um ataque, um grupo grande que ali hesitaram, ninguém respondeu,
E pronto, e se calhar Sagan, se chegassem aos setores, se calhar ganhava na mesma esse ano. Mas a verdade é que não que isolou-se do grupo no momento que menos se esperava. Ou seja, esta corrida eu acho que não. O Milan-San Remo sabe-se que é Cipressa, é o Poggio. O Tour de Flandres é o Quaremont-Patenberg, normalmente é por aí que se decide a corrida. Aqui não, aqui são 150 km de pavê e a corrida em qualquer setor pode-se decidir. Sim, e é talvez o único monumento em que os habituais gregários podem ter grandes resultados. Por exemplo, o Sylvain Dillier, que fez segundo em 2018, na altura estava na G2R, foi uma enorme surpresa, o atual ciclista da Alpecin. E depois há um ciclista, por acaso, de facto, até me esqueci dele, que era Tom de Vicente, um belga. Ele faz quarto em 2022, estava na Intermarché e estava a trabalhar para quem? Para Christophe. Só que na altura houve uma bordura, isto pode acontecer, lá está, numa situação como Paris-Roubaix, mais do que nos outros monumentos, há uma bordura, Christophe não está, e a fuga vai durar muito tempo, e De Vicente está no bom pelotão, por assim dizer, e vai acabar no quarto lugar. São dois exemplos de gregários que acabam no top 5 do Paris-Roubaix. ...54 de média, praticamente. Isto vai superando desde já os registros de 2025, 2024. Não se está a pedalar, este parece mais o grande prémio de Roubaix, de Fórmula 1, do que propriamente a clássica Paris-Roubaix de ciclismo de estrada, porque está-se a circular como nunca se circulou, está-se a andar muito forte e continuamos, obviamente, sem fuga, porque a esta velocidade ninguém consegue escapar. Já estamos abaixo dos 200 km para o final. A Lotto vai mexendo, a equipa que hoje recupera para a causa Arnaud Delis. Falávamos de potenciais outsiders, pois nunca se sabe, não é? Quando é que o raio vai cair e Arnaud Delis vai outra vez voltar a mostrar que tem capacidades para ser um dos melhores ciclistas do mundo, coisa que não tem conseguido demonstrar nos últimos tempos. Aquilo que se vai ver nesta altura, Paulo Martins, é algo distinto. Ineos, Visma, todas as equipas que até agora não tinham mexido, começam a mexer e, portanto, a corrida está a mudar qualquer coisa. Sim, já se tinha notado em algumas ocasiões que a Ineos estava a tentar também meter ciclistas na frente da corrida, a própria Visma que vai estando ali também com um ciclista, já é a segunda vez. A Ineos já tinha em outras ocasiões tentado, a Red Bull também, a UAE atenta, porque a UAE dá claramente a sensação de que não quer ser surpreendida pelas equipas rivais, aquelas equipas que sabem que numa teoria normal podem ser aliadas a determinada altura da corrida da equipa de Pogacar e não querendo deixar essas equipas meterem gente na frente para os obrigar também a trabalhar atrás. Quando vamos vendo aqui a Asgreen, um ciclista que já tem um monumento na carreira, bateu o Mathieu Van Der Poel no Tour de Flandres. Vamos à boleia de Wout van Aert, ciclista que nesta prova também tem vindo a ficar perto da vitória. Foi terceiro, foi segundo, falta-lhe ser primeiro. E a recuado nesta altura Sylvain Dillier, vice-campeão desta corrida no improvável ano de 2018. Foi o ano em que Sylvain Dillier esteve em fuga, chegou com Peter Sagan alcançou, chegaram juntos ao velódromo e o eslovaco acabou por fazer aquilo que lhe competia, despachar Sylvain Dillier. Realmente as fugas aqui na Paris-Roubaix têm vindo a dar bastantes frutos. Que o diga o campeão de 2016, Matthew Hyman, que esteve na mesma situação que Dillier, só que em vez de ser batido no velódromo, foi ele a bater Tom Boonen, que vinha de trás e acabou por não poder chegar a uma quinta vitória na Paris-Roubaix, que lhe teria dado o estatuto de recordista a solo. Ficou com 4 e, como tal, acaba por ainda hoje ser o recordista ex aequo com Roger de Vlaming.
O Matthew Wyman, que está hoje dentro do carro da Jaico, e é uma curiosidade, é uma história bonita esta do Matthew Wyman ligada aqui ao Paris-Roubaix, porque juntamente com o George Hincapie são os ciclistas que na história da corrida têm mais participações, são 17, apenas por uma ocasião acabaram por não concluir, e no caso do Matthew Wyman nem foi por abandonar, foi por ter chegado numa das suas presenças, na terceira presença, chegou fora de controle. Foi um dos cerca de 10, 12 ciclistas a chegar fora de controle, e um ciclista que sabe o que é ganhar o Paris-Roubaix, porque fê-lo no tal ano que tu fazias referência, de 2016, e é um ciclista que antes de ter conquistado